Bem, olá senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Tai, você está no canal Tai Salles. E bem, senhores, hoje a gente vai estar comentando aqui sobre muitas empresas estarem abandonando o DEI, né? Que seria o Departamento de Inclusão, né? Das empresas ali, né? E hoje a gente vai estar comentando sobre isso, sobre essas empresas estarem abandonando esse DEI e a vinda do Mark Zuckerberg para o nosso lado, para o lado bem da força, tá ok? De antemão, senhores, já peço que os senhores deixem seu like no vídeo, inscrevam-se no canal, isso vai estar me ajudando bastante aqui, tá? A propagar essas ideias, a propagar essas mensagens de bom e culto voz, né? Essas mensagens que têm que ser propagadas para combatermos a esquerda, a maldição do comunismo, o diabo do comunismo, tá certo? Bem, então, senhores, o fato é que eu já vou jogar logo aqui de cara, né? Já vamos começar aqui a nossa pauta do vídeo de hoje. É que eu vejo isso como uma onda, tá? Essa onda de inclusão de gênero, dessa cultura woke como um todo, né? Eu vejo realmente como uma onda, né? Então, ou seja, o que acontece com a onda? A onda ela começa, ela vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, tem o seu ponto ápice ali e depois ela se quebra. Então isso seria mais ou menos a cultura woke, tá certo? Então, como Gramsci, né, dizia, é, a revolução viria da cultura, né? A revolução comunista viria da cultura. Tanto é que temos isso implantado no Brasil desde a época da ditadura militar. Então foi se implantando comunistas em faculdades, em escolas, na imprensa, e assim tentar dominar a cultura do povo para fazer a cabeça dos mesmos e atingir o ponto da Revolução Comunista. Então, tendo isso em vista, é totalmente plausível que essas empresas tenham aderido à cultura woke. Mas acontece que a cultura woke, ela, como eu bem disse no início, é como uma onda. Por quê? Porque já chega ao absurdo, ao cúmulo do absurdo, nós estarmos discutindo isso nesse exato momento. A gente a precisar discutir isso nesse exato momento já é o cúmulo do absurdo, porque isso de começo de conversa não era nem para existir. Homem é homem, mulher é mulher, existe hétero e é isso aí, cara. E é isso aí, não existe, existe hétero e é isso aí, tá? É gay, beleza, foda-se, tá certo? Gay não reproduz, né? Gay, o que é gay? Enfim. É, então, assim, chega um ponto da onda, que é o ápice, que mesmo as pessoas mais doentias, em alguns casos, salvo alguns casos, as pessoas doentias por essa cultura woke, elas chegam a um ponto que elas param e pensam: não, não, peraí, isso aqui tá demais. Isso aqui tá ficando demais. Agora, se as pessoas são doentias demais da conta, elas já realmente não vão perceber. Mas aquelas que ainda têm um pouquinho de bom senso, um pouquinho de cérebro, se resta ali 1 grama de massa cinzenta, alguma coisa de massa cinzenta dentro do cérebro da pessoa, ela consegue perceber ali, né, que realmente as coisas não estão caminhando para um lado bom. E isso advém muito do próprio princípio da cultura woke, né? E que já chega ao cúmulo absurdo. As crianças sabem o sexo delas, as crianças sabem o que elas querem ser. Cara, presta atenção no que você está falando. Uma criança de 6, 4 anos que não sabe mal fazer xixi direito, mal sabe fazer caquinha direito, ela vai saber qual é o gênero dela? Para! O que foi, Alexa? Alexa, para! Porra, Alexa. Enfim, mutei aqui, Alexa. Alexa acabou me atrapalhando. Mas enfim, você acha mesmo que ela vai saber qual é o gênero dela? Qual é a identidade de gênero dela? Pelo amor, né, cara? Use um pouco do bom senso e pare para pensar se não é você que está fazendo a cabeça da criança, tá certo? Se não é você que, por suas frustrações passadas, quer passar isso para sua criança.
tá certo? Eu acho, sinceramente, que se essa pessoa tem um filho e ela tenta fazer esse tipo de coisa com o filho, ela deve perder a guarda imediatamente do filho. Tire essa criança de longe desse ou dessa maníaca ou maníaco, ok? Porque isso não, isso não será tolerado, cara. Você tem que perder a guarda da criança que se foda, cara. Então, perdão. Então assim, então chega um ponto, um cúmulo do absurdo tão grande que certas pessoas começam a dar um passo atrás. E onde se encaixa o senhor Mark Zuckerberg nisso? Bem, eu acho que, de fato, o nosso senhorio Mark Zuckerberg nunca foi, de fato, adepto a essa cultura woke. Mas como ele bem disse no podcast do Joe Rogan, a, o governo Biden estava pressionando-o de uma forma muito rígida, a ponto de chegar a gritar e xingar seus funcionários, tá? Então eu vejo como, tá, vamos fazer o que o governo tá pedindo aqui, vamos censurar, mas só um pouquinho de censura, tá? Só aqui, só aqui, só aqui, só aqui, e vamos deixar isso aí barato, não vamos continuar isso pra frente, sei lá. Mas ele viu que acabou passando do limite moral. A questão é, rapaziada, que a grande diferença de alguns é que uns roubam, uns fazem algumas coisas, alguns têm, mas eles têm, assim, geralmente as pessoas que ainda têm uma salvação, elas têm um certo tipo de freio moral. E esse freio moral que talvez tenha impedido o Zuckerberg de continuar para frente e ter aderido ao nosso lado, ao lado correto da força, que seria o freedom speech, né, a liberdade de expressão a todo e qualquer custo, né? E eu acho que por o Zuckerberg ter esse freio moral, ele parou e falou assim: opa, isso aqui, isso aqui tá passando totalmente passando dos limites, tá ok? Então já não era mais uma coisa ali passageira, brincadeirinha, pode-se dizer assim, era algo mais sério, tá certo? E ele, ao perceber isso, decidiu fazer essa mudança drástica, que eu acho que vem muito por parte de pressão do governo, né, dos Estados Unidos. Então, o senhor que pensa que só acontece essas coisas aqui no Brasil, negativo, está acontecendo ao redor do mundo todo. Cabe a nós, sei lá, cidadãos do bem, é, lutar contra isso, certo? Por quê? Ele até aderiu ao sistema de notas da comunidade, ao invés de checagem dos fatos, né? As notas da comunidade são bem interessantes, de fato. E, cara, a tendência é tudo agora. Eu acho que a cultura woke como um todo, todos esses derivados dessa cultura entre aspas, né? Chegou num ápice, num topo ápice ali da onda e realmente tende a cair cada vez mais daqui pra frente, tá? Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais essa porra de forçação de barra do cacete, entendeu? Então eu vejo ela decaindo daqui pra frente. Bem, eu posso citar vários motivos aqui porque ela está decaindo. O principal deles é a absurdidade, é antinatural do ser humano, essa pauta woke, ok? Nós, seres humanos, não evoluímos, nos adaptamos para esse tipo de cultura woke. Isso é ser anti-ser humano. Isso é ir contra os princípios da natureza humana, certo? Então, só por esse ponto de partida, a gente já sabe que não vai dar certo. Então, ou seja, você querer designar algo a alguma pessoa ou designar algo a si mesmo que não existe, que é anti-orgânico, antinatural da pessoa, isso advém de isso contém um fim pré-estabelecido, certo? E eu acho que fim que nós estamos enfrentando agora nesse exato momento,
com o quebrar da onda da cultura woke, tá certo? E muitos têm dito que isso é o efeito Trump, tá certo? Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que é mais uma saturação do meio das empresas, certo? Uma saturação das pessoas perante a essa cultura woke. E eu diria que não totalmente, pode ter sim alguma influência do Trump ali, né? Mas eu acho que o nosso futuro é próspero, certo, senhores? Eu acho que realmente a gente caminha para um lugar melhor, um mundo melhor, tá certo? Cada vez mais pessoas estão se ligando. Eu acho que, se eu não me engano, na história da humanidade sempre foi assim. Sempre chegou a um ápice e as pessoas deram um passo atrás e falaram: opa, opa, calma aí. Geralmente as pessoas têm um freio moral. Geralmente as pessoas têm um freio moral. Salvo algumas pessoas, Xandão Cabeça de Pica, Luiz Inácio Lula da Silva, Nuno Dátilos lá, Zé Dirceu. Geralmente essas pessoas não têm freio moral, certo? E eu acho que é mais isso, cara. Eu vejo mesmo como uma onda. Essa onda vai cair. O Mark Zuckerberg ter vindo pro nosso lado é ótimo. Realmente, se ele disse que o governo estava forçando a barra para censurar ativamente memes e conteúdo anti a vacina do Covid, eu acho que as outras empresas também sofreram disso, certo? Não só a Meta, empresas ao redor do mundo inteiro sofreram esse mesmo tipo de assédio moral. E chega uma hora que basta, né? Chega uma hora que deu. Chega uma hora que acabou, não vamos mais prosseguir com isso, isso chegou ao cúmulo do absurdo. Eu vejo como isso, tá? Bem, no mais é isso, galera. Muito obrigado para os senhores que tenham assistido até agora. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou, curta e compartilhe. E me diz aí embaixo nos comentários, cara, o que você acha dessa cultura woke? Você apoia? Você discorda? Então vamos debater aí nos comentários, tá? Me deixe saber a sua opinião. Mas é isso, um grande abraço, tchau, tchau.